A cena da hesitação pode ser alta, e o mundo está prestes a descobrir o preço. Enquanto Donald Trump analisa cada movimento com a precisão de um estrategista, ele promete revelar suas cartas em apenas 2 semanas, um prazo que pode parecer curto, mas que carrega o peso de decisões capazes de redefinir o tabuleiro geopolítico. Enquanto isso, a OTAN finalmente quebra o silêncio. Tropas estrangeiras na Ucrânia não são mais uma hipótese remota, mas uma possibilidade concreta em discussão. A pergunta que não quer calar: quem comandará essas forças? Qual será seu real poder de ação? E, acima de tudo, estarão autorizadas a responder com fogo contra as forças de ocupação? Mas há um jogador ainda mais enigmático nesse jogo de xadrez global. A China, com sua habitual discrição, sonda o terreno para um movimento ousado: enviar tropas à Ucrânia. Não de forma independente, é claro, apenas sob a bandeira das Nações Unidas, um detalhe que esconde uma armadilha diplomática. Fontes em Pequim, vazadas pela imprensa alemã, sugerem que os bastidores já fervilham com negociações. No entanto, o Ministério das Relações Exteriores chinês nega veementemente qualquer plano do gênero, como fez em março, quando rotulou essas especulações de totalmente falsas. Mas por que, então, Bruxelas está em estado de alerta? Seria a China uma aliada disfarçada de Moscou, usando a máscara da neutralidade para espionar e influenciar o conflito a favor do Kremlin? Kiev não tem dúvidas: para Zelensky, a presença de Ampazan chinesa é inaceitável. Afinal, como confiar em um país que, enquanto prega diálogos, injeta bilhões na economia russa e fornece componentes eletrônicos essenciais para a máquina de guerra de Putin? Eis o grande dilema: trata-se de uma jogada calculada de Pequim para ganhar influência, de uma manobra de Moscou para ganhar tempo ou de um sinal real de que a guerra pode mudar de formato? Enquanto isso, a OTAN avança com cautela. Países como Reino Unido e França já discutem o envio de contingentes como parte de um eventual acordo de paz, com pelo menos 10 nações dispostas a contribuir com tropas. Mas atenção, não se trata de um gesto simbólico. Segundo líderes militares, uma missão efetiva exigiria dezenas de milhares de soldados por um período prolongado. O problema? A aliança ainda engatinha nas discussões. O almirante Giuseppe Cavadrani, chefe do Comitê Militar da OTAN, foi claro: a ideia está em estágio embrionário, sem debates oficiais até o momento. Restam questões cruciais sem resposta: quem julgará as violações de um possível acordo? Quais serão as regras de engajamento? Que territórios serão protegidos? E o mais delicado: os soldados atuarão apenas como observadores ou estarão autorizados a usar a força? Para a OTAN, por enquanto, essa é mais uma peça no complexo quebra-cabeça das negociações com Moscou do que um plano concreto. Enquanto a Europa se debate entre a diplomacia e a ação, Donald Trump mantém suas cartas próximas ao peito. Em declarações no Salão Oval, o ex-presidente e possível futuro ocupante da Casa Branca deixou claro que tem algumas ideias muito boas caso Putin se recuse a sentar à mesa com Zelensky. Mas, por enquanto, prefere aguardar. Verei de quem é a culpa. Se houver motivos, os entenderemos. Vamos ver se o encontro acontece. Se não, por quê? Afinal, eu os incentivei a se encontrarem, afirmou, com um tom que mistura paciência e advertência. 2 semanas. Esse é o prazo que Trump se deu para definir seu próximo lance. Mas será que o mundo pode esperar tanto tempo? Ou bastaria uma entrevista explosiva para revelar suas intenções? O impasse é evidente. Putin afirma estar pronto para dialogar com Zelensky desde que haja um plano de Cumen definido. Só que esse plano não existe. Pior, as propostas apresentadas por Trump em Anchorage, algumas das quais Kiev chegou a considerar com flexibilidade, foram rejeitadas em bloco, inclusive a revogação da lei que proíbe o uso do idioma russo na Ucrânia. Enquanto isso, vozes em Kiev pedem para ignorar a retórica agressiva de Lavrov e seguir adiante com as negociações. Não devemos nos deixar levar pelo que dizem. A liderança de Trump e sua equipe, assim como a da Ucrânia, estão no caminho certo para avançar nas conversas, argumentam. Mas como confiar em um processo quando, após um encontro entre Trump e Putin, Lavrov desmente publicamente todas as promessas feitas? Quem, afinal, manda no Kremlin? Essa é a pergunta que não só analistas, mas também o comissário europeu Andrius Kubilius se fazem. Se Putin não tem controle sobre suas próprias declarações, quem está realmente puxando as cordas por trás das cortinas de mármore do poder russo?
Um especialista ucraniano, Taras Zaorodniz, partner da Grupo Nacional Anticrise, oferece uma visão cética sobre as promessas de Trump. Isso é problema dele. O que ele promete é questão sua com os eleitores americanos, que o criticam por ser muito brando com a Rússia. Tanto republicanos quanto democratas o atacam por isso. O Tempo, aliás, não joga a favor da Rússia nem de Trump, analisa. Para ele, a política do ex-presidente não passa de uma repetição do mesmo script de sempre: salvem a Rússia, uma estratégia que os Estados Unidos aplicam há 150 anos. O paradoxo. Foi justamente sob Trump que a economia russa mergulhou em crise, graças à sua obsessão por controlar o mercado de petróleo e gás, um conflito de interesses que sufoca Moscou. E como se não bastasse a tensão internacional, um escândalo sacode as bases do parlamento ucraniano. Uma proposta em discussão pode virar de cabeça para baixo o sistema de alistamento militar. Dezenas de milhares de jovens ucranianos, até então sujeitos a restrições, podem ganhar o direito de deixar o país livremente. O projeto, que aparentemente beneficia homens com menos de 22 ou 23 anos, tecnicamente isentos da mobilização, mas ainda presos em um limbo burocrático, promete gerar mais polêmica do que soluções. Enquanto o mundo assiste a esse turbilhão de manobras, uma coisa é certa: cada decisão tomada nos próximos dias pode ser o estopim para uma reviravolta ou o prelúdio de um caos ainda maior. A pergunta que fica é: quem está realmente no controle? E, mais importante, quem está disposto a pagar o preço pelas escolhas que estão por vir? A aparente flexibilização das regras que mantinham jovens ucranianos entre 18 e 23 anos presos ao país pelo estado de guerra não é um gesto de boa vontade, é o reconhecimento tardio de um sistema falido. Agora, o governo admite, entre linhas, que a burocracia sufocante e a falta de alternativas legais empurraram uma geração inteira para a clandestinidade. Pagavam-se fortunas por documentos falsos, exploravam-se brechas jurídicas duvidosas, e aqueles que conseguiram sair antes dos 18 anos nem sequer consideram voltar. A nova lei, se aprovada, seria a primeira admissão oficial de que a lógica da mobilização total está rachando pelas bordas: liberdade plena de movimento até os 23 anos, sem condições. Mas há uma armadilha no detalhe: os que completam 23 em 2024 ficam de fora. Mais uma vez, a idade vira moeda de troca em um jogo onde as regras são escritas à medida que se joga. Enquanto isso, a fronteira com a Bielorrússia se transforma em um barril de pólvora diplomática. Kiev não tem dúvidas: os exercícios militares anunciados por Minsk Interaction 2025, pois 2025, Echelon 2025, são mais do que manobras. São o mesmo roteiro de 2021, quando a Rússia usou o Zapad como cortina de fumaça para a invasão. Desta vez, a mensagem é direta: qualquer movimento suspeito será interpretado como uma repetição da traição. A Lituânia já fechou parte do espaço aéreo próximo à fronteira, e o presidente do país não teme chamar o blefe, menor do que em 2021, mas ainda um risco real. Minsk, pressionado, tenta se desvencilhar, culpando Varsóvia e Vilnius pela escalada. Mas a Ucrânia não cai em cantos de sereia. Se Lukashenko ousar repetir o papel de cúmplice, as consequências serão muito além de sanções, serão militares, irreparáveis. E enquanto o Ocidente debate se deve acreditar nas promessas de distensão de Putin, o Kremlin joga seu jogo favorito: a ilusão do diálogo. Em um discurso recheado de meias-verdades, o ditador russo saúda as negociações significativas no Alasca, fala de oportunidades econômicas com os Estados Unidos, como se o Novatek pudesse, de repente, se tornar sócio dos americanos na exploração do Ártico, e ignora o fato de que, em Anchorage, não houve nenhum avanço real sobre a Ucrânia. Pior, enquanto fala de parcerias, seus submarinos nucleares deslizam silenciosos sob o gelo polar, invisíveis aos radares. É nossa vantagem militar, declara, como se fosse um trunfo em um jogo de xadrez, não uma ameaça à estabilidade global. A retórica é sempre a mesma: não temos países inimigos, apenas elites hostis. Como se a propaganda do Kremlin não fosse justamente o combustível que alimenta essa hostilidade. Como se não fossem os tanques russos que, desde 2014, arrasaram o Donbas, e não as elites ocidentais em que começaram uma guerra que Moscou insiste em chamar de a Operação Especial. A narrativa é cínica, mas eficiente: enquanto o mundo discute, a máquina de guerra russa não para. A pergunta que fica é: até quando o Ocidente vai tolerar esse teatro? A Ucrânia não tem o luxo da dúvida.
Ou seus aliados agem agora, com sanções mais duras, apoio militar irrestrito e pressão diplomática sem concessões, ou o próximo Zapad pode não ser apenas um exercício. Desta vez, o aviso é claro: Minsk deve manter distância. E se não o fizer, a resposta não virá só de Kiev. Virá de uma Europa que, finalmente, parece entender que a linha entre a paz e a guerra é mais fina do que nunca.